agir de acordo com o propósito. O que seria agir de acordo com o propósito? Seria pensar, né, antes de agir. É porque a gente tem um propósito, então pressupõe que foi, né, a ação foi pensada. Então, se a gente for falar em ímpeto não é isso, né? Ímpeto por si só. Uhum. Movimentação momentânea e inesperada, né? O impulso é a qualidade do impulsivo, né? Então, qual seria a relação, assim, para pensar, né? O que seria o ímpeto? Assim? Como a gente pensar o ímpeto, o ímpeto de agir, de mover, de gerar ação, de agir sobre algo. E aí tem uma coisa para se pensar. Às vezes o ímpeto ele vai em oposição ao propósito. Né? Exato. É uma coisa de se analisar, né? Porque às vezes mesmo tendo propósito, se age de uma forma que não condiz com aquilo. Eu acho que é interessante a gente pegar a raiz da palavra, né? Na verdade, Uhum. para mim, ela sempre soa como impetuoso, né? E até Isso. botei aqui no fundo da imagem do nosso vídeo aqui, dois cavalos ali que seria impetuosos, né? Porque a Uhum. palavra ela tem uma história bem interessante, que eu dei uma pesquisada. O imperador Calígula, ele tinha um cavalo preferido, um cavalo chamado Incitato, que em latim significava impetuoso. E era o cavalo dele o mais preferido. O cavalo era tão preferido que ele tinha mais de 10 servos pro Pro cavalo. cavalo. Pro cavalo. E o cavalo Doideira. é de origem hispânica, era um cavalo de corrida. Então ele amava esse cavalo. Porque era um cavalo muito impetuoso, né? Só que eu quis trazer isso só pra gente ver a origem, porque eu acho que é interessante sempre a gente procurar a origem do dicionário. Acabei chegando nessa origem e achei legal de falar isso. Porque impetuoso, né? O ímpeto seria o veículo, né? Eu penso que o cavalo, nesse sentido, ele é o veículo, ele que te leva, né? Ele te dá um impulso inicial, mas quem dirige, né? Quem quem dá direção pro cavalo é quem tá montado nele, Uhum. né? Que é o que tem o propósito da Que é o coisa, daí, no propósito, caso. que o propósito seria o caminho, né? O final da tua galopada ali, pra onde tu tá indo, né? Então eu Uhum. acho que se a gente abordar com esse arquétipo, né, do cavalo, o cavalo não é um arquétipo de uma pessoa impetuosa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa selvagem, sem controle, né? Porque o cavalo é um animal selvagem, né? É um animal Sim. que livre, por natureza o cavalo é livre, né, cara? A natureza É. do cavalo é a liberdade. Então esse lance de pensar na palavra, da sua origem e colocar dentro da construção do nosso propósito, como a gente falou no vídeo anterior, é interessante como se constrói o propósito, né? O João trouxe essa questão, vamos falar sobre o ímpeto, que é talvez a força motriz, João, para iniciar um. Acredito que sim. E daí, nessa questão de força, porque assim, ó, se a gente pegar do latim ímpetus, né, tem o sentido de uma força súbita e violenta. Violenta, né, uma força súbita e violenta. Daí, essa violência, a gente tem que fugir da mal, né? A violência, ela nos traz a ideia de algo ruim, Uhum. né? E que geralmente obviamente, violência é algo ruim, né? Você está violando algo. Só que eu não penso que uma força súbita, ela não é necessariamente violenta. É óbvio. A força súbita, ela tá ali, ela é uma força. Surge, né, de uma forma súbita, mas ela não é necessariamente violenta. Talvez pela sua intensidade de... Nem um cavalo, por exemplo, ele vai dar uma arrancada e tal, se tu não tá segurando nele, tu vai cair. Mas ele não fez aquilo para te machucar, porque Exato. isso foi tão forte que tu não estava preparado que... Mas o cavalo não fez aquilo com... Provavelmente, talvez sim, tivesse violentando ele, né, ou É, maltratando,
mas não necessariamente. Nenhum carro, se tu não consegue pilotar, dirigir bem, tu pega um carro muito potente, pisa no acelerador, daqui a pouco tu bate na parede, não consegue controlar. Exato. Mas não é que necessariamente aquilo é mal, né? Então a gente tem que ter essa separação. Então, antes de a gente continuar, então, ímpeto ele pode significar um ataque ou um embate de uma pessoa contra a outra. Né? Também pode ter o sentido de um impulso forte ou violento, que foi o que eu comentei, vindo de emoções fortes. É uma coisa relacionada a gente, pensando nessa questão de emoção, que leva uma pessoa a agir no calor do momento. Exato. E também tem a raiz impetere, né, que significa atacar ou atirar sobre alguém ou alguma coisa com força. Também, metaforicamente, pode significar atacar alguém com palavras. Bom, mas então, É voltando. o início, É, né? É um start. A palavra é começar, de alguma maneira, seja violenta ou seja violenta. é, Acho com ênfase. com ênfase. O que a gente fala, nem tudo a gente tava conversando ontem à madrugada, hoje de madrugada, na verdade, o João e eu, É, sobre o que a gente ia comentar hoje. Então a gente chegou numa conclusão em muitas coisas, mas uma que eu até esqueci de comentar é que nem tudo que a gente faz de propósito a gente tem ímpeto, e nem todas as ações que a gente faz tem ímpeto, uhum, né? A gente tem que pensar nisso também. Vou dar um exemplo. Eu quero correr todos os dias às 6 da tarde. Todo dia que chegar do trabalho eu vou às 6, botar meu tênis e ir. Eu não preciso de ímpeto para fazer isso. Eu coloco meu tênis e vou. É diferente uhum. de ter um ímpeto para começar uma coisa que talvez mude a minha vida num, numa esfera muito maior. Aí sim, né? Aí eu acredito que tu tem que ter o ímpeto, né? Aquela força que não é a força de realmente botar a mão na massa. Né? É, É diferente de vontade também, né, João? Que a gente vai acabar falando daqui a pouco. uhum. é, é o start, né, que muitas pessoas têm dificuldade de ter. Às vezes falta ímpeto e existe muito propósito. Às vezes é só ímpeto e sem propósito nenhum. Exato, exato. Coisas desmedidas, né? E para começar a pincelar assim mais ou menos, a gente pode falar daí de outras questões assim relacionadas a isso, sobre a vontade ou a verdadeira vontade. Tem todo um conceito sobre isso também. E seria a questão do propósito mais ímpeto para realizar a vontade. Talvez seja uma equação assim da coisa, né? Poderia ter, porque a vontade, né? Isso a gente pode falar sobre isso, sobre essa relação dessas três coisas assim. Pode, é interessante pensar dessa maneira num triângulo, né? Coloca o É, propósito em cima, coloca o ímpeto e talvez a vontade na outra base. Não sei. é, Né? Porque eu acho é. que os três vão andar junto, né? Trazendo para nossa vida, para a vida real, né? Quando a gente coloca um propósito, a gente já explicou lá no vídeo anterior, vai estar aí nos vídeos relacionados provavelmente, que o propósito ele é uma coisa muito grande, né? Não é de qualquer coisa, ele tem um porquê de existir. Que a gente deu esse adjetivo, né? Hum, E a gente pensando agora no ímpeto e na vontade, a vontade até está um pouco mais ligado dentro dela, eu creio que tem o planejamento que eu sempre falo. Dentro da vontade, tu tem que ter um plano, né? E o ímpeto é a força bruta, né? É a força inicial, a força de ação, né? A força que vai te conduzir. É igual o cavalo que a gente falou. O é o momento que tu animal. é o animal. Tu vai montar no cavalo para iniciar a tua trajetória. Só que não adianta montar no animal se não tiver um trajeto, não tiver um ponto de chegada, um porquê daquilo. Né? Acho que tá bem explícito isso, o jeito que a gente tá explicando. É fácil? Não, não é se tu não segue esses passos, né? Se Hum, eu não seguir esses passos para fazer minhas coisas, meus propósitos, eu não vou chegar. Vai ser a força impetuosa, né? O ímpeto sem direção, né, João? exatamente. Vai É ser o malho sem cinzel, né? perfeito, perfeito, é verdade. Porque tu vai quebrar a pedra, só que tu não vai
vai só destruir. O ímpeto seria o, né? Pensa num escultor, né? Que ele usa o seu martelo, seu malho, seu cinzel para esculpir. Se ele só pegar o martelo, o malho, o malhete, enfim, e ele começar a bater na pedra, Não vai dar não vai ter forma, né? não vai dar forma. Exato. Não, é propósito, né? Propósito. Ah, tu quer fazer o quê com aquilo ali? Tu quer quebrar? Bom, então tu não precisa do cinzel, realmente. Mas aí tu tem propósito, quer destruir. Daí a gente já entra em outra questão. Agora, se tu quer transformar aquilo num... Pra destruir não precisa nem ter propósito aí, nem vontade. Só botar só impetuoso sobre aquilo, né? Daí é o ímpeto da palavra raiz mesmo. É uma força violenta só por ser violenta. Exato. Mas eu acho que eu cheguei aqui numa ordem que a gente pode estabelecer que é interessante, que é assim, ó. O ímpeto, eu acho que a relação é ímpeto, vontade e propósito. Porque se a gente pensasse no nosso raciocínio aqui que a gente chegou, o ímpeto é a pura força animal, o instinto. Uhum. Aí a vontade, por definição, o que é? A vontade, por definição, é a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher, livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Também força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação, firmeza. Então isso já está sob um julgamento que a gente tem, né, nas nossas faculdades mentais. Já não é o puro Sim. instinto animal. Já é algo que está além dessa mera força. Então, assim, e propósito é a intenção de fazer algo, projeto, desígnio, buscar alcançar o objetivo de idade, né? Então eu acho que primeiro vem o ímpeto, então essa força, essa coisa que é, como é que se diz, é indispensável para o ato de fazer, né? Precisa ter essa ação, a força. Depois a vontade e o seu próprio julgamento e o propósito, né? Acho que, na minha visão, poderiam ser preparados nesses 3 passos. Sim, Que daí gera o produto, e que a gente está falando do número 3 também, né? eu concordo. Acho que foi essa aí até, não por acaso, chegamos nesse sentido, né? Como eu tinha falado, a base do triângulo, né? O ímpeto e a vontade na base, né? E no topo é o Isso. propósito, né? Que tá Total. acima desses dois, no caso, no sentido de busca, né? Pra onde tá apontado o teu triângulo, né? Então, dá pra gente ser mais profundo e a gente pensar lá na parte da alquimia, né? Tudo que está em cima é como está embaixo, que está embaixo como está em cima. Então a gente pegar e inverter esse triângulo, né? E colocar mais 2 coisas acima e mais uma coisa abaixo, né? Para formar a estrela mesmo, um triângulo sobre o outro, né? Aí é um pensamento que tu vai... Quais as outras coisas que a gente pode colocar? Vamos um pouco além. Vamos sair, a gente tá falando de ímpeto, né? Mas o ímpeto, ele é só a força motriz. Ele é só o início. Sem as outras coisas, a gente não chega no propósito maior, né? Que não é só o propósito esse da ponta do triângulo, né? Que esses, eles andam juntos, né? Eles andam juntos. Então, o que a gente podia colocar, João, nessas outras 3 pontas do triângulo invertido que vai estar sobrepondo esse que a gente criou? O que mais que a gente pode colocar? Se a gente pensar, temos mais 2 coisas em cima, mais umas 2 coisas em cima e mais uma embaixo. Embaixo. Né? Pode ser, tô explanando aqui, eu não tenho a resposta. Não, mas eu tô pensando aqui, assim, É, inclusive. eles podem ser os meios termos entre um e outro. Entre o ímpeto e a vontade, a gente tem o meio. O que pode encaixar ali para chegar tanto um ir e outro voltar, um alimentar o outro? É uma retroalimentação, né? Um vai alimentar o outro. E a gente tá pensando só na linha embaixo, na horizontal, né? Você tem que pensar para cima depois. O que a gente... Vamos colocar assim, a gente tem a vontade, a gente tem o ímpeto e a gente tem o nosso propósito. Mas para realizar tudo isso, o que tu colocaria a mais?
Cabe um belo diagrama, inclusive. É, tô usando a estrela como o nosso diagrama, né? Não, perfeito. Por- É. Bom, o que eu colocaria, tá? Não precisa pensar só na base, pode pensar nas outras pontas, né? Eu acho uma das pontas, eu vou colocar, não vou colocar na ponta base, vou colocar na ponta, vamos supondo da ponta da vontade pro propósito, né? Da vontade pro propósito. Tá. Nesse meio, que é a outra ponta da estrela virada, eu colocaria fé, Uhum. né? Eu vou colocar fé ali, que tá entre vontade e propósito, né? Fé no sentido de querer aquilo realmente do fundo mesmo, né? Não é mais mundano, já se passou, já é uma coisa vem do mundo, mas está subindo, né? Por isso que eu pensei em colocar ali. É. Interessante. Eu colocaria, né? Eu estou expandindo a nossa ideia aqui, pra gente ver que não é só falar do ímpeto, o ímpeto é uma coisa, né? É uma das coisas. Como a gente já falou em vontade no outro e propósito, acho que cabe a gente falar dessas outras coisas no meio do ímpeto, né? A gente acabou fazendo o caminho contrário e aí ficou interessante, né? É interessante, gente. Um vídeo Porque completo. Pra quem não tá entendendo, tem que assistir o outro vídeo. Não tem tem que como. ser o outro, é. É, Não, e a ideia aqui é justamente também a gente está trazendo essas coisas assim à mesa para exato. justamente. A gente trouxe isso agora, a gente não combinou nada. Não combinou nada. Você só botou a palavra ímpeto e vamos ver o que vai sair, né? E Exato. inclusive está rendendo bastante, até pra falar a verdade. É, Porque, isso eu trouxe essa ideia agora, porque a gente sempre pensa na parte. Uma parte só, a gente pensa no triângulo esse pra cima. Tá, mas e o outro triângulo, o que vai. A resposta disso tudo, os meios disso tudo, a gente tem que pensar nisso também. Por isso que nossos projetos não se completam, porque a gente só pensa numa parte e ficam projetos inacabados. um gap no meio ali, né? É um puta gap, né, na verdade. Aí eu colocaria fé numa ponta. O que mais que a gente pode colocar? Vamos pensar entre ímpeto e vontade. O que seria interessante colocar no meio? A gente falou que o Olha, ímpeto é a força, né? O começar. E a vontade é aquela coisa mais mental. Eu começo e eu tenho a vontade, mas no meio do caminho que a gente tem. Eu tenho uma uhum. palavra aqui, já me veio a palavra já. Tu quer falar ou comentou algo antes? Não, não sei. Fala, depois eu digo o que eu acho. Pode colocar mais de uma palavra, só tô inventando aqui. É o que eu acho. Tá, não, tranquilo. Tô pensando assim no seguinte, o ímpeto para mim traz o elemento fogo. Uhum. O fogo ele é destruidor, só que ele também é essencial à vida. Ele é um elemento e na sua característica dual ele não é bom nem ruim. Duas propriedades. Sim. Mais de duas, obviamente. Mas assim, se a gente for pensar em criação e destruição, né? Ele, na verdade, é um agente de transformação, no final das contas, né? De transformar fumaça e que leva aos céus, Sim. ou que traz cinzas, e decompõe, só que na verdade transforma na Terra, enfim. Mas o fogo, se a gente pensar em astrologia brevemente, o fogo ele tem relação com o ímpeto total. Né? Então, se a gente pegar o signo de Ares, aí a relação com Marte, guerra, né? Pensando por esse lado. Então, eu acho que o ímpeto ele pode ser ele pode fazer um paralelo com a relação do ímpeto com Marte, do arquétipo astrológico. Uhum. Então, se a gente tem um ímpeto, a gente precisa ter um elemento água no meio do caminho. Vai trazer esse outro lado. Entre o ímpeto, porque como julgamento nos traz, sendo que vontade seria uma faculdade tal de alguém que tem discernimento, a gente, então, que é baseada no julgamento, no juízo, então a gente tem o como fazer ali, no meio do caminho a gente tem que ter a dualidade dele, que é a água. O julgamento é feito pensando nos dois lados.
Uhum. para se concretizar o juízo da vontade. Então, se a gente fosse pensar no meio do caminho, a gente tem fogo, então você tem muito água, e a fé expressa isso muito bem, tem a ver com introspecção. Né? Mas daí tá na parte de cima, que eu pensei, só se tu quiser Ah, colocar não, tu aí. pensou entre vontade e propósito, né? Não, não, vontade de Tá, propósito, exato. Eu colocaria aí. Não, tá. mas continua o teu raciocínio aí. Tá? Porque me veio agora, se a gente for pensar então para mim é o fogo, eu acho que tu concorda também, né, Michael? Que é Concordo, sim, sim. que mais se adequa àquilo, porque Com certeza, essa não. coisa controlável, entre aspas. Né? Então, no caminho dele para a vontade, tem que ter. E a vontade talvez fosse o ar e terra, forma, só que daí a gente vai. Isso é para depois. Sim, Mas o tu tá fogo. quase chegando no mesmo pensamento que eu tô aqui. Tá, legal. Não, mas eu vou deixar para ti daí. Vou deixar Não, para ti. vai. Só me surgiu agora. E Não. aí a gente tem o fogo, aí no percorrer a gente tem que ter a água. A gente está lidando com um juízo, Uhum. coisas que nos tornam, não posso dizer que animais racionais, não é isso. Mas a gente tem uma racionalidade diferente. A gente tem nossos valores e, pela nossa inteligência, eles acabam ditando nossas atitudes, que é uma coisa que, às vezes, impetuosamente, a gente perde esse juízo. Então, a gente já está falando de vontade, que é uma coisa que está acima desse mero ímpeto, que já é pensando numa capacidade racional de julgar se isso está certo ou está errado. Então, nesse percorrer, a gente tem que ter o oposto para a gente fugir só do instinto animal. Era o ato impetuoso. Uhum. Mas agora eu passo a bola para ti, Michael, porque eu estou bem curioso aí. O que eu penso assim, não sei se o pessoal tá conseguindo visualizar. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Supondo, na ponta esquerda vai ser o 1, vai ser o ímpeto. Na ponta direita vai ser o 3, vai ser a vontade. Seria isso aqui, eu estou fazendo esquerda, Pode ser, direita, tanto faz o lado, tá? E em e cima, aqui. os 5 propósitos. Então a gente tem 1, 3 e Tá. 5. E nos meios, a gente tem 2, 4 e 6, correto? Daí vai ser aqui, né? Exato. Sacou? É uma Tá, tá, estrela. pá, 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 pá. Que É. é o hexagrama, né? É o hexagrama que a gente tá pensando agora. A gente tá falando de uma forma bem. Um diagrama, na real, né? Então, se aqui Uhum. eu tenho o ímpeto, aqui eu tenho a vontade, aqui eu tenho o propósito, correto? Então, pode ser qualquer lado. Eu tô fazendo aqui. O 1 é aqui, o 13 é aqui e o 5 é aqui, em cima, no meio. E o 2, que é este que a gente tá buscando aqui, que o João falou, é entre esse e esse, tá? Só que Uhum. assim, o que eu penso, tá? Qual é a palavra que eu penso? Vou pensar em palavra, depois o João vai, vai chegar comigo na conclusão. Se entre o ímpeto e a vontade, eu não posso começar alguma coisa e não mantê-la para ter Uhum. vontade. Então, esse mantê-la, a palavra que eu dou aqui nesse momento, que é a parte, é a base, é perseverança. Uhum. Se eu não tiver perseverança entre meu ímpeto e a minha vontade, eu não crio vontade. Vontade não existe sem perseverança, não concorda comigo, João? Que a vontade ela Concordo. não existe, cara. Se tu não tiver perseverança, se tu eu vou fazer, eu quero fazer. Já no sentido de dizer eu quero é uma coisa de perseverança. Eu É quero fazer. imperativo. É imperativo, exato. Tu tem que perseverar naquilo. Então eu creio, tá? Não tô dando a resposta de nada. Eu creio que nesse meio termo, como ele é a base, a gente tem que ter essa parte ainda física, que é o meio termo da perseverança. Por que eu falo isso? O João já cantou a pedra antes de a gente falar. Porque da vontade para o propósito, eu falei que aqui nesse lado tem o número 4, que seria o que o João Uhum. falou da água, né, João? Aqui. Uhum. Aqui Isso. seria a água, que é a fé que eu falei. Eu acho que Uhum. aqui cabe a fé. Uhum. Então, perseverança, fé e falta esse lado aqui ainda que a gente vai falar aqui, que a gente vai chegar a uma conclusão que eu não sei o que é. Então, pra mim, agora, pra mim, o João tava vendo de outra forma, tava chegando na mesma conclusão,
Só que eu tenho outra conclusão também, que é legal, a gente pode debater. Eu acho que aqui é o fogo, se a gente vai falar de elementos, eu vou falar de elementos mesmo. Fogo, que é o igneous, né? Que é o Ignis. começo, né? Aqui no meio eu acho que tem a terra, tá? Que ainda é mundano. E aqui a gente tem o ar, como o João falou, né? Que é essa parte da Uhum, vontade. uhum, Aí nesses três eu já formo a minha base. Eu não tenho nada de uhum, água aqui, porque não tem sentimento aqui ainda. O sentimento, ele não tá envolvido, assim, nós estamos falando de propósito. É uhum. diferente. Quando a gente fala de Eu- propósito, o sentimento, ele não pode nem se... Ele não, para quem trabalha com comunicação, com administração, sabe que não tem que ter sentimento quando tu tem um plano de negócios. Tu tem que uhum, fazer a racionalização primeiro, né, João? exato. A coisa mais Exato, racional exato. que existe. Fogo, terra e ar, mano. Não tem que ter água aqui. Aqui não existe água. Que água é emoções, tá, Uhum. pessoal? A gente tá falando de água como Isso. emoções. É importante, só rapidinho, deixar o Michael concluir, mas a gente está falando em elementos tão importantes de entender, basicamente, o que cada um representa, né? O ar é inteligência, o ar eu chamo de Wi-Fi. Cara. Exato, boa. O ar é Wi-Fi é comunicação, é Gêmeos, é Mercúrio, né? Pegando nos arquétipos. Fogo, eu já falei um pouco antes. Terra é o pé no chão e prática e lógica. Falar, E a água é o mistério, a introspecção, né? Então, só para fazer um gancho, né, Sim, claro. Michael, para o pessoal sacar qual o sentido da gente usar os elementos para É, explicar essas que é mais coisas. simples, né, de usar do que tá falando palavras que tem um amplo É, mas sentido. Mais simbológico também. quem está acostumado a ver os outros quadros Third Vision, coisa que a É, gente fez, já tá já acostumado já. estão já estão habituados a essas loucuras aí. Né, mas é uma loucura, mas não é. A gente tá explicando um plano de propósito, de outra forma, Não, é né? Ao mesmo tempo que uma é uma loucura loucura consciente. para as pessoas, até pode ser porque elas pensam de outra maneira. Na verdade, aqui a gente está fazendo uma racionalização de um método. A gente está usando dois triângulos sobrepostos para criar um método. Não tem Eu nada vou de uma. pegar eu vou escrever isso aqui, cara, eu acho que seria legal, né? É um caderno de fazer esse Pode ser. diagrama. Né? Eu tenho só pegar a caneta aqui do lado, Aham. rapidinho, que daí eu acho que é legal. E essa ideia de ter um esquema, um plano, ele é muito importante porque, como eu falei lá no vídeo do propósito, se a gente não tem um plano, não É tem cabalístico. passo a passo, tá? Se a gente não tem esse hábito, eu acho que é isso, né, João? É hábito. Se a gente Hábito. não tem o hábito de ter planos para criar os nossos passos, dos nossos propósitos, ainda propósitos muito grandes, fica muito vã a nossa ideia, né? Tá ali, o João já fez, ó. Tá aí a estrela. Vamos escrever junto, então. Fica vão ali. Bota umas bolinhas nas pontas aí, das pessoas vão entender cada Tá. ponta, tá? Bota as palavras ali de cada um. É. Fazer isso aqui ao vivo. Ao vivo é a Legal. cores. Eu já tracei hexagramas melhores, mas dá para entender. Ah, tá Ó, bom. Tá aí, cada bolinha dessa, vamos lá. Quer escrever ali? Escreve um lado desse aí, deixa eu ver. escreve fogo. Não, fogo não. Ímpeto. Ímpeto aí. Tá. Pode ser aí mesmo. O maior, que é o O propósito, tem que estar aqui em propósito. cima, né? É, deixa ele Então a ali gente por enquanto. A gente tá vamos fazer trabalhando uma embaixo. relação do caminho que seria que nem fosse na árvore cabalística, daqui para cá, né? Isso, é isso aí que o caminho que a gente fez. Tá. Então tá, vou botar aqui ímpeto, aí vontade e propósito. É esse o caminho que a gente tava fazendo já. Agora que tu visualizou, né? Fazendo, viu? Exato. Eu precisava escrever porque eu já estava com ele na minha cabeça, mas é muito melhor colocar no papel. Ó, galera. Então vamos lá. O João escreveu ali ímpeto, vontade e propósito lá em cima. É essa a nossa visualização. E que eu Não vai falei ficar agora. invertido no vídeo, né? Não, O vídeo tá certinho, né? Tá. esquerda para direita aqui, para nós, tá? Ah, Isso, embaixo, esquerda pra... embaixo ali a gente falou, eu falei, não sei se o João concorda, tá?
Não, eu penso que é perseverança entre o ímpeto e a vontade. Tu Tá? diz aqui, Isso, aí. Eu tá. penso que é perseverança. Por que perseverança? Também. Por quê? Porque se a gente fizer um contraponto do que está embaixo com o que está em cima, para te ter um propósito, tu não tem que ser perseverante? Não é a base? Com certeza. Eu só tenho uma coisa que quando tu falou, eu fiquei pensando, que assim, ó, se a gente for pensar, eu acho que a perseverança, na verdade, ela tem que estar aqui, ó. Embaixo tem outra coisa. Pode ser. Só que eu tô fazendo o mais simples agora, tá? Tu já tá indo pra árvore cabalística aí. Eu não queria chegar É, aí ainda. Eu queria deixar daí mais no ímpeto, na simples. verdade, o ímpeto estaria aqui, a perseverança estaria aqui, e a vontade estaria aqui, É, para que mim. daí estaria indo pra ter 3 esferas, né? Eu queria ficar só nessas duas aí. Tá, não, então tranquilo. Não, vamos seguir nessas duas. Vamos trabalhar com 2 esferas. Depois a gente. Tá, legal. É que vai muito adiante. A gente não vai ter tempo. Vai ficar um vídeo de 3 horas aí. Não, até inclusive é um. Ah, cara, inclusive é um puta tema pra gente trabalhar num outro vídeo. Aí a gente esquematiza de uma forma cabalística essas intenções. Pode também. Isso é legal. Esse aí é um método mais simples. A gente pode usar a árvore da Mas Cabala. eu vou escrever aqui então. Isso, eu vou escrever Isso. aqui, perseverança. Vamos simplificar primeiro. Essa é a parte Vamos. grossa. Depois a gente vai tirando isso aí. Tá? Que no fim das contas, Perfeito. os meios de caminho, eles não tem, eles vão ter uma ideia, perseverança, tá? Isso aí. Por que que eu falei isso? Foi como eu falei agora. Eu acho que o propósito, que é o nosso ápice lá em cima, a gente vai falar de ápice porque é o que a gente quer alcançar, né? Isso aqui é todo um círculo de ação e Ele pensamento. é retroalimentado. Todos estão ligados um ao outro. Mas como a gente está pensando também em opostos, para te ter um propósito, tem que o que vai mandar no oposto disso é a perseverança, cara. Se tu não É, tiver perseverança, nada disso vai acontecer. Ele é um dos pilares, né? Agora a gente tá falando, ou esferas, né? Vamos isso. lá. Agora vamos para a E é próxima, mesmo. né? É. Vamos pensar para a próxima. Eu falei fé ali em cima, né? Que é entre a Uhum. vontade e o propósito. Vamos tentar isso aí nessa ponta. Por que que eu E acho? Não tô enxergando. É aí, isso. Eu acho que fé é aí, tá? tá. Isso, porque ela tá entre vontade. Eu tô pensando ela como, na verdade, como um hexágono, né? Não tô pensando como uma Uhum. estrela ligada de ponta a ponta. Eu tô Uhum. pensando como um Sim, hexágono sim, que mesmo, existe. Aham, aham. tá? Sim, tá pensando aqui, né? E aí Isso. depois vai ter um desse lado que seria E o depois. depois que a gente vai pensar aí que eu Depois tô do mencionando. propósito, que daí é a realização, daí é outra história. Mas, claro, tá, sim. Entendeu? Ah, o que eu acho que entre a vontade e o propósito, que é uma parte mais mental, agora a gente parte pra parte de cima que a gente fala da água, né? Que é a fé, né, cara? Se a gente não Então tiver tu disse que a fé fé, estaria aqui. a fé estaria aí, no meu ver, tá? Tá. É o, Sim, depois eu coloco o meu ver, mas eu concordo contigo, basicamente em tudo aqui. eu acho que de vontade para propósito, se a gente tem que sair da parte mental para a parte que a gente está procurando, que é a nossa realização lá em cima, que é o propósito, que a gente está trabalhando nele, É porque, a porque ele gente é o mais alto, né? é o mais alto, mas ele ainda é mental, mas ele tá É. misturando tudo isso. Ele não é ainda a realização em si. Não, não é, não é, não é. Entendeu? Uhum. Então, o que a gente vai pensar? A parte de cima a gente começa a ser mais fluido, a gente começa a ter. Sai da Não, não parte. era aqui que era para ser, mas eu escrevi fé aqui, não era aqui que era para ser a fé? Era aí. Era aqui, né? Mas deixa aí também, não, acho que não tem. Não, mas, Tá de lápis ou tá de caneta? Caneta? não, tá de caneta. Apaguei. Mas vamos pensar, então. Basicamente é É, isso, tá? Dá vontade escrita fina. dá vontade para o propósito, a gente pensa em fé. Eu penso em fé. Eu acho que tem que ter fé, sim. A fé no sentido de que eu vou conseguir, eu vou buscar, isso vai acontecer, né? Aquele negócio que a gente tem a verdadeira vontade, né? Eu acho que a verdadeira vontade está entre vontade e propósito. Essa é a verdadeira vontade para mim, né? Eu penso. Antes dessas coisas que vêm antes.
Agora, dilema. vem outra ideia. O que a gente pode agora ligar de ímpeto para propósito? O que tem no meio do caminho? Nós estamos falando da forma grossa, né? A gente está falando da forma hexagonal. É legal tu pensar assim, ó, isso é uma coisa que é pra gente deixar claro, porque daí isso aqui tem que fazer sentido nos dois triângulos, assim, por exemplo. É, Ímpeto, vontade e propósito é uma tríade perfeita. exato. Ela tem todo sentido. Perseverança, ou seja, tu perseverou, teve a perseverança, Continua no chão, perseverança, né? Tu tá no chão. porque, e aí, tu precisa de fé para manter aquilo, e aí a gente vai chegar a outra coisa aqui. Ela tem que ter relação que vem daqui. Então, isso aqui é praticamente um cubo mágico. A Como gente tem mágico. que. É legal essa ideia, porque tudo tem que fazer sentido. Faz sentido. E isso aqui, ó, todas essas coisas aqui, ó, esse lado desse triângulo, ele tem a ver com fogo e ar, no meu ver. Vamos pensar nisso? E esse aqui tem a ver com terra e água, Vamos pensar nisso porque então. a gente está falando dos dois elementos que estão para cima, que é o fogo e ar, dois elementos que estão para baixo, né? Se a gente pegar o símbolo dos elementos alquimicamente, é curioso isso. A gente atribuiu ao triângulo para cima qualidades dos elementos de fogo e ar, na minha visão. Mas o Michael tem outra visão, mas eu acho que sim, até pelas palavras que a gente colocou. Ímpeto é fogo. Vontade também, mas vontade tem um pouco de ar pela questão do intelecto que eu comentei antes, do julgamento. Sim. O julgamento nos traz o signo de Libra, que é o signo de ar. E propósito talvez seja a união do ar com o fogo. Então a gente tem no triângulo para cima, se a gente for olhar o símbolo de fogo, ele é um triângulo, o símbolo de ar é um triângulo com risco, né? Um traço, né, Marco? Correto? Uhum, certo. Então a gente tem simbolizados aqui vontade, propósito, Uhum. fogo e ar, e aqui na verdade seria uma junção de fogo e ar, né? Que são ambos. Posso dizer que ímpeto é fogo e vontade é ar, mas vontade tem muito a ver com fogo também, e eles estão juntos, né? E É meio. Até meio difícil de ficar classificando muito como elementos tudo, né? Porque daí vai ficar meio redundante, às vezes não vai fechar, né? a minha ideia foi de Tipo, pensar no de dar um sentido ao hexagrama, né? é. Para a gente pensar o porquê para cima e o porquê para baixo e com as Sim, palavras. sim, sim. Mas vamos lá. Vamos pensar nisso como, então, se a gente tem o fogo como ímpeto ali, a perseverança como terra, né? Que a Uhum. ideia, Isso, por acaso, isso. né? É, É o triângulo cortado mesmo, né? Pra baixo. é, E a vontade ali, ela vai estar entre esses dois, porque se a gente tiver ímpeto e perseverança, a gente não chega na vontade verdadeira, né? exato. Aí a gente vai pular pra vontade, fé e o propósito, né? É. E aí a Depois gente nós tem temos. outro, aí a gente tá na nossa questão agora, que é O o que está entre ímpeto, o ímpeto e o propósito? o ímpeto e o propósito. Isso aí é bem difícil de, na verdade, é uma ponta difícil de pensar. Vamos pensar numa palavra, né? A gente tem a parte ali que a gente está pensando, que o que é o propósito? O propósito, na verdade, ele é meio que a junção de todas as coisas. Ele não tá mais na parte embaixo. Ele não é a mais parte baixa. Ele já tá entre o pensamento, a emoção e a atitude, né? Ele é muito mais do que os de baixo, porque ele tá lá em cima. Ele já passou por essas fases, se a gente for pensar. Ele tá acima. E, e essa lacuna, tu disse, ímpeto e propósito? Agora a gente tem que pensar nisso. Não, eu tô É, dizendo o propósito. O que eu falei foi sim, sobre. propósito, claro, claro. Sim, sim, sim. É que eu estou olhando pro hexagrama aqui pensando. É, porque se a gente tem a fé e o propósito, a gente ainda. A gente saiu da parte mais terrena, né? Da parte mais de ação. Agora a gente tem que usar muito mais a nossa fé, as nossas emoções e o nosso pensamento. O pensamento vai estar sempre com a gente, né? A parte. Agora, eu acho que sabe o que tem que ter aí, na verdade? Temperança?
Temperança é Não. medida, é medir, mas daí eu acho que já tá entre o que tu falou ali Que é, que é da vontade, talvez. Que tu é, falaria temperança em qual sentido? no sentido de entre ímpeto e propósito teria que ter algo que guiasse aquele ímpeto, né? Então, não acho que Inteligência, cara. Eu penso em inteligência. ou então a gente tem mais um ar de um lado. Pô, perfeito, cara. Eu penso em inteligência, Ah, porque eu vou entre escrever ímpeto aqui. e Concordo. propósito tem que ter inteligência. Ciência, discernimento. Discernimento, exato. Aí é muito mais, Eu vou, e a, aí, fechou. né, E a, isso aí. né? E o que que a gente... Inteligente. Só uma coisa, antes de tu falar, não perde o raciocínio, Marco. É que quando a gente faz, o pessoal tem que entender que quando a gente faz esse tipo de coisa, as coisas vão vindo. Vão vindo, A pipocando. gente nunca foi pensar, cara, isso aqui surgiu agora. Exato. Quase... Isso, por isso, essa que é a mágica de fazer essas coisas. É, Então, inteligência, a gente pode pensar em inteligência, obviamente é ar, a gente pode pensar em inteligência de ar e terra. Porque parte da Terra, né, cara? Não tem a como. inteligência só com o ar, só o Wi-Fi, ela não rola. Uhum. O ímpeto, ele parte do fogo, tem que ter terra para jogar lá pro ar e aí depois vai se realizar. Então, eu acho que dessa forma, então a gente, acho que não sei se vai dar para ver direitinho. Aqui, ó. Então, a Aham, gente tem, vamos pensar todo o primeiro caminho. Ímpeto, perseverança, né? aham, Vontade, aham. fé, propósito. E aí, o caminho do ímpeto para o propósito, ele tem que passar pelo crivo da inteligência. Exato. E aí a Perfeito. gente pode usar dois elementos, que é o ar e terra. Que é a inteligência realmente da perspicácia, mas também pé no chão da lógica e da prática. Para conseguir Perfeito. fazer esse caminho. E agora, pra gente colocar o ponto final, né? Que a gente chama Porra, cara, de. isso aqui rendeu mais do que eu imaginava, cara. Pra gente botar um ponto final dentro da nossa hexagrama, que a gente fala que é a quinta essência, é o ponto no meio que vai ser a realização de tudo isso. Aí tu já tinha dado a palavra aquela antes, eu não quis falar, mas é a realização, né? É o nosso. Como é que eles chamam mesmo a quinta essência? Agora me esqueci o nome. Tem um nome, né? Faz tanto tempo que eu não estudo essa parte. A caixa? Não, não é isso. A caixa, perfeito, é o a caixa. A caixa, A né? caixa. Realização. Que daí a gente forma a nossa estrela, né? Famosa estrela de Davi, né, cara? Pra quem é mais voltado pra esse lance da Cabala, né? Exato que é aqui. É a Então, realização. então aqui a gente tem uma relação de todos os quatro elementos em prol de um mesmo propósito. Propósito. E, na verdade, tudo isso que ocorreu aqui, se não fosse o ímpeto, não existiria. Exato. Então, isso aqui a gente pode usar como metáfora para a criação. O ímpeto, o fiat lux, o Gênesis, que é algo que a gente sempre fala. Uhum. O É a ímpeto é o força, né? impulso da É criação. o. É a força. Vamos dizer assim. É que assim, não dá pra eu penso que não dá pra isolar todos esses. Nenhum é o um, nenhum é o primeiro. Eles estão Porque todos contidos no um, na verdade. exato, não tem como tu dizer que o ímpeto foi aí que começou. Não, cara, é que pra te ter o ímpeto tu tem que pensar antes. Sem pensar E, não existe o ímpeto. e eu tenho uma coisa que é que as pessoas às vezes já me questionaram, alguns amigos, assim, quando a gente tem algum assunto mais. Esses termos são às vezes pejorativos para algumas pessoas, esotéricos, cultos e tal. Por exemplo, numerologia. O um está em todos os números. Ou seja, todos os números estão no um. Uhum. E o 2 é um mais um. Aham. 3 é um mais 2. Ou um mais um mais um. Ou 4 é um mais um mais um mais um. Ou 2 mais 2, ou 3 mais um. Porque, e aí disso vão vindo os números. Ou seja, o primeiro, todos os outros estão no primeiro. A Uhum. gente tinha falado no iod, né? A gente tinha falado naquele análise do álbum magnífico do George Ben, que era o Tapa de Esmeralda. A Sim. gente falou do Hermes Trismegisto, que a gente falou das leis herméticas. Então,
Tudo é mente. Tudo é mente. É, aí eu vou te colocar uma questão. Por isso que não pode ser um isolado, porque todos são um. Porque e se o cara não tem ímpeto e só tem fé, ele vai ter que alcançar os outros para chegar no, na perseverança, para chegar no ímpeto, para chegar na inteligência. E se o cara só tem inteligência, ele vai ter que chegar no ímpeto. Então a E gente às não vezes pode. falta aquele. É que nem a gente estava falando de um amigão nosso que ele tem dois ares, assim, de ar que são determinantes da vida dele, ele é indeciso pra caramba, e É, ele não consegue fazer nada de forma que ele precisaria de ímpeto por causa disso. exato. A gente tava comentando sobre signos, né, no caso. É, E que é ar, né? Os ares. Os ares eles são muito inteligência, são super descolados, mas na parte de ação são preguiçosos, né? Normal, faz falta. parte, né? Ah, Mas enfim, nem eu que sou mas, impetuoso pra caramba, mas enfim, mas três enfim, fogo, né? aí é aquele lance. Se a gente tem ímpeto e não ter perseverança, vai ser só um fogo fato, vai só acontecer e vai morrer. É o que acontece geralmente com quem é muito impetuoso. Quem tem perseverança às vezes é mais preguiçoso. Quem tem muita inteligência não tem atitude. Quem é mais emocional não tem perseverança daí, né? Uhum. Então, cada um tá contido no outro. Então, cada Tem a força tendência a ficar quieto no seu canto e não mudar a sua realidade. Só é lamentar. só lamentar, que é o caso, não tem a perseverança, né? Não tem É. aquele lance de vamos em frente, continua, né? Se decepcionar com muita facilidade. Daí é cada característica, mas isso é uma coisa muito subjetiva, não dá pra dizer que é objetiva É, total. É um por isso negócio que é que importante. Não, pode acontece falar, com mais. que acontece com a gente tá falando aqui, a gente, não tá, a gente só tá esboçando algumas coisas aqui sobre signos e tal, mas o que nos interessa aqui é o propósito, né? A gente chegou É. no nessa conclusão, né, depois de criar o nosso diagrama aí, né, com a estrela, né, pode se usar de qualquer maneira que você quiser, a gente usou a estrela porque é o que a gente fala aqui, né, faz parte do nosso canal, esses tipos de simbologia, e eu acho que ficou perfeito pra gente usar na nossa vida como uma coisa, eu acho que tudo que tá aí, João, eu acho não, eu tenho certeza de tudo que tá aí, eu uso muito esse esquema pra mim. É exatamente esse o esquema que eu uso, é exatamente isso aí. Eu nem amplio, na verdade. Quando tu falou, ó, vamos ampliar para ficar igual a Cabala, cara, eu só amplio se for um projeto a longo prazo. Porque coisas a curto prazo, por exemplo, curto, médio prazo, eu acho que essa estrela aí é muito boa quando tu usa essa estrela. Tu não precisa ficar buscando muito outros recursos que estão longe. Porque uma coisa a longo prazo, aí sim, quanto mais recursos tu puder buscar e adicionar, mais tu alimenta para chegar no propósito. Eu não tô falando que tu não pode usar para curto ou médio prazo, eu acho que tu pode, mas eu acho que esse aí é o jeito mais prático para mim, no meu ver, tá? A gente não fica bobeando, sendo muito bobo. A gente, pô, eu tenho que inteligência. Vamos simplificar mais ainda. Inteligência, atitude e fé. Pode só pegar esses três e pensar neles numa semana inteira. Inteligência. O Uhum. que é inteligência? Inteligência é o jeito que eu vou chegar naqueles momentos, naquelas coisas que eu quero. Atitude é o ímpeto, é começar, botar a mão na massa. E fé é acreditar naquilo e saber que Deus está contigo. E tu botar Deus na frente e vamos embora. Pra mim é isso. Tá? Aí, quando a gente quer uma coisa mais. A gente falou isso lá no vídeo anterior, né? Que o propósito depende do tamanho, né, que ele tem. Se é um grande propósito, vai dar mais trabalho para construir ele. Trabalho no sentido não de trabalho, eu digo de ralar mesmo, de correr atrás. Não é Uhum. de trabalhar, que Exato. droga. Não, não é isso. Não, não. Né? Tô dizendo de trabalho mesmo, que tu vai ter que buscar todas essas esferas que a gente criou na estrela, tu vai ter que alimentar elas. A gente não tá falando nada que não é possível. Tudo isso que a gente escreveu na esfera, né, João, da estrela, como eu vou ser impetuoso? Impetuoso é agir. É levantar da cama 8 horas da manhã e pensar no próximo, perseverança. Como é que tu vai criar tua perseverança? Sei lá, eu vou fazer yoga, para eu ter uma mente mais centrada. Terceiro, vontade. Vontade que você vai fazer? Bom, eu vou procurar meios de Já chegar. com o seu julgamento, já com a Exato. sua. Exato. É. Eu tô só falando uns exemplos, tá? É bem aleatório mesmo, Perfeito? Não, né? perfeito, perfeito. Fé. Qual é a minha fé? Ah, eu sou cristão. Beleza, então vai na igreja, vai lá e pede, vai lá e faz o que tem que fazer. Outro ponto. Qual é o outro ali?
que a gente falou de inteligência. Inteligência é estudar, Inteligência. buscar, criar, planejar, né? É isso aí. É a real mesmo. E esqueci os outros pontos ali. Propósito, que é o Pro- final, né? Que Que é, na que é verdade o a gente tem nosso. ímpeto, É, perseverança, vontade, fé, e o outro caminho que não tem nada a ver com o caminho de um lado ou do outro, que é a ligação. A gente tem uma ligação entre ímpeto, vontade, fé e propósito, isso. e na verdade, uma coisa, deixa eu só comentar uma coisa interessante. Tudo que está na mesma linha, é importante a gente pensar que assim, ó, a gente tem que, eu não sei se está, agora deve estar aparecendo ali, deixa eu olhar ali, Aí, aparecendo, agora né? apareceu. Aham. Então, entre vontade, ímpeto, vontade, tanto a inteligência quanto a fé, elas estão abaixo do propósito. Então, Sim, por mais que a gente possa pensar no caminho, eu vejo de três formas. A gente sim. pode ter ímpeto, inteligência e propósito, vontade, fé e propósito, mas para mim é tanto vontade, ímpeto, vontade, ó, a gente está traçando daqui, né? Ímpeto, vontade, inteligência, fé, inteligência e propósito. Aham, perfeito. Né? Eu acho que aí tu tocou num ponto chave aqui do nosso podcast. Pra quem gostou aí e tá curtindo, já deixa o like e compartilha e ativa o sininho, tá? Jingle Mas se, bells. se você quer saber qual é o esquema, é exatamente esse que o João falou. Bom, eu me conheço, tá? O Maicon se conhece. Eu vou. Qual desses pontos é o meu mais fraco? Eu vou ter que pensar. O João vai pegar e vai olhar aquele diagrama e vai pensar, qual é o meu ponto mais fraco? Tem que ser, cara, tem que ser true contigo mesmo. Não dá pra É, mentir, tá? Não é falar, meu, eu sou bom em todos. Não, cara, tu não é bom em todos, tá? Não é. Já vou te dizer, tu aí não é bom em todos, tá? É a real. Não gostou, mano? Pode fechar a aba e ir embora, tá? Eu não tô nem aí. É verdade mesmo, é, tá? boa, Way. O que acontece? Você tem que olhar e dizer assim, bom, eu sou fraco em perseverança. Mano, Eu, pega e vai dar um jeito nisso. Ah, mas por eu não mais, consigo. em Cara, algumas coisas. é. Entendeu? Exato, exato. Tu tem que filtrar. A gente tá falando de Nos, es- propósito. A gente tá falando de nos estudos eu foco, mas em outras coisas que é Exato, para perseverar, eu largo de mão. exato. A gente tava conversando sobre propósito ainda, né, João? É É. propósito, cara. Isso. A gente tá Isso. ligando, não é na vida toda. Eu não tô nem aí pra tua vida, não me importa. Eu tô falando de propósito. Tá. Tá? Qual é o meu propósito? Tu colocou um super propósito lá. Gente, pensa grande, não pensa pequeno. Pensa grande no propósito. Propósito é uma coisa super grande. Não é adquirir um carro. Adquirir um carro é um propósito esdrúxulo. Qualquer um consegue. É uma coisa que realmente toca no teu coração, cara. Que tu quer mesmo, né? E você É. vai O pensar. propósito é muito além de bem material. Exato, exato. Você quer tal coisa Ele nesse. desceu pra cá pra ficar curtindo o prazer da carne a vida inteira também não dá, né, cara? É, mano, faz parte, mas não é o propósito Faz total da parte, coisa. mas, pô, É. Mas né? por isso que a gente tá falando de ímpeto. Cara, porque eu e o João discutimos ontem à noite no sentido de discussão, né? Uma discussão falando sobre as coisas. Mas discutimos, Troca de ideias. troca de ideia que o ímpeto, cara, ele não surge de qualquer maneira. É uma coisa que vai surgir junto com o propósito. Ele vai estar ligado ao propósito. Quando tu tem ímpeto Exato. para as coisas, cara, vamos dar agora um exemplo baixo mesmo, um propósito pequeno. Eu quero tirar uma peça de música, né, João? Tirar uma peça lá de caixa, por exemplo. Que é Não, bem isso é difícil. legal. Que é bem difícil, é um propósito. Tu vai ter. Aí eu quero realmente tirar. Aí nesse momento tu vai ter o ímpeto. Não, eu vou tirar. Eu vou e bota a mão na massa. Aí tu tem o ímpeto. Esse é o ímpeto que a gente tá falando. Não é o ímpeto, eu vou comprar um carro. Não, cara, isso aí não tem ímpeto envolvido. Se tu ela vai lá no banco e faz um empréstimo e compra. Isso não tem nada É. demais. Se tu usou inteligência ou não, né? Não sei. Quando vê Mas se tiver enfim. azar, ainda vai morrer de acidente de carro com esse carro que tu nem pagou ainda. É, exato, enfim, vai Fui ter. meio mórbido agora, mas sim. Mas não, perfeito, Michael. É, E uma questão, assim, cara, tocou num ponto só pra né, na verdade, tinha que ser gancho papo o nome dessa nossa a gente fala de conversa, né, pizza cara? porque tudo acaba em pizza, geralmente. Né, tudo acaba em pizza. Não, e vai ser pizza, obviamente, o papo é pizza. É. Mas, assim, eu ando, até comento com o Michael que eu ando relendo algumas peças que eu tocava, entre aspas, que agora eu tenho outra visão e outra maturidade musical, que eu toco de uma forma diferente e eu entendo como elas devem soar, por exemplo. E porque agora eu não tenho só o ímpeto.
tenho julgamento. Uhum. Eu julgo aquilo que eu faço. Mas não, isso não é assim. Então a gente já parte para um outro passo. Porque o ímpeto é o que eu tinha. Pegava, fazia e vamos lá. Não Aham. parava para analisar. Daí agora eu já estou no outro passo. E qual é o propósito disso? Aí eu tenho um Exato. propósito em fazer isso. O propósito de fazer isso é mostrar que eu sou capaz para isso na minha vida profissional. Exato. Tem um Então propósito. aí a gente já está tendo os três. Antes eu só tinha o ímpeto. Eu nem sabia, eu não fazia ideia nem do que eu queria com aquilo. Eu só queria provar para alguém que estava vendo, para mim mesmo, ou para o meu professor e tal, que era aquilo ali. Entendeu? Aham. Só que nunca era. Só que o meu professor ele já estava com o propósito dele claro na cabeça dele, tanto é que ele era meu professor. Só que eu não vou citar nomes aqui, porque não é o caso, né? Mas é um cara que eu Sim. admiro bastante. E então, assim, na época eu era só ímpeto. Eu era, é ímpeto, vamos lá, eu tenho que mostrar e interpretar a peça. Só que hoje em dia eu vejo já com todo o final da coisa. É Aham. porque eu tô dando aula desse tipo de coisa, então, pô, minha proposta é chegar para alunos e dizer, não, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tu já chegou no. Tu passou de fases. Não vou dizer assim que a gente tá em todas as fases, às vezes, num propósito. Por isso que é bem complicado, por isso que a gente tá fazendo tantos vídeos falando sobre o propósito agora. Que eu acho que é uma coisa que tá É, tocando nossas vidas agora. Eu vou falar muito. mais pessoalmente do João e da minha, que a gente conversa bastante, tá? A gente conversa muito sobre isso, que é importante. Então a gente tá trazendo esse tipo de conteúdo, porque eu acredito que você que tá assistindo não tá aqui. Mesmo que você assista 5 minutos, você vai. Alguma coisa tu vai pegar aí, eu acredito, tá? Não tem como Tá? não pegar. E o que que acontece? A gente tá fazendo vídeo de quase 1 hora, e vai bater 1 hora esse aqui, mas não tem problema, tá? Vai assistindo aos poucos, assiste de vez em quando, sei lá, que tu vai catar alguma coisa que a gente mesmo aprende com isso, né, João? A gente acaba aprendendo uma Eu aula, reassisto, cara. Eu reassisto. a gente aprende, mano, a gente aprende muita coisa. Hoje mesmo, né, a gente acaba recapitulando coisas que a gente já sabe, mas às vezes É, a gente deixa de botar na prática, né? total. Só pra gente, né, ir caminhando pra um fim, eu acho. Uhum. Tem muitos métodos que falam, que é uma coisa que realmente tem que dar bastante atenção. Toda vez que você fazer alguma coisa e colocar um plano para criar um propósito, para criar um objetivo, escreve. Tem que escrever. Tem que Por, que- escrever. por que E escrever? escrever, eu digo também isso aqui, ó. Na mão, não, na mão. Tô dizendo escrever no papel. Por Sim, quê? não, Não, no PC não funciona. Não funciona. Tem que ser na não mão e no funciona. papel. Tem que ser. Por quê? Porque e deixa à vista. Tu tem que deixar à vista. Tu tem que deixar sempre do teu lado, na tua mesa. Tu tem que deixar um lugar que tu vai pegar alguma coisa. Tu tem que olhar, porque eu faço isso Eu hoje. faço isso também. Hoje eu faço isso. Eu tenho meu caderno com minhas coisas de estudos de inglês e tenho um outro caderno que fica aberto que eu deixo os meus objetivos ali anotados para eu todos os dias lembrar os passos que eu tô dando e aonde eu tô chegando. Exato. Tu tem que anotar essas coisas, é importante tu anotar as coisas. Eu mesmo, isso aqui é um caderno, eu tenho um caderno pautado, obviamente, partitura, mas isso aqui, por exemplo, ó, eu estou sempre com um bloco de notas ao longo de onde eu. Cara, daqui a pouco, pego, escrevo. Deu uma ideia, tu escreve, né? Cara, e tem que escrever assim, porque quando tu vê tuas anotações, sabe, as coisas que tu chega à conclusão de algumas. É Perfeito. importantíssimo isso, cara. É Importantíssimo. porque Muda, cara, muda a tua vida. Eu vou dizer por mim, tá? Por eu mim. digo por mim também, eu O assino embaixo João, do que tu, tu tá tu falando. faz mais tempo que eu isso, tá? Tu já até faz Uhum, mais tempo que eu. Eu fazia antes, daí, como eu disse, eu larguei de mão e voltei a fazer de uhum, novo. Tu não, tu já continuou fazendo, tá? Que é diferente. sim, Mas eu digo por mim, as coisas mudam, gente. As coisas, quando você tem um muda. plano e um objetivo, seja ele menor que possa ser, pro maior, as coisas começam a fluir melhor, tu fica uma pessoa mais. Não vou dizer que fica uma pessoa melhor, mas fica uma pessoa que tá com um objetivo assim claro na tua É. mente. Tu tá com aquilo Não, claro, fresquinho. Tu tá sempre alimentando aquilo. Eu acho que é isso aí, João. Eu acho que esse papo do ímpeto hoje é isso aí, cara. É tu ter o ímpeto de fazer todas as outras coisas da estrela. uhum, Tu tem que ter o ímpeto de
de buscar inteligência, tu tem que ter o ímpeto de ter perseverança, tu tem que ter o ímpeto da fé. E vai dizer, ah, mas se eu não quiser ter fé, cara, não vai funcionar. Tu não vai fazer nada sem É, fé. Tu não vai fazer nada. Tu pode ser ateu, ser. Como é que chama? pena de quem é, mas enfim. Quem. Enfim, tu pode não acreditar, né? Ter a tua espiritualidade, que é o mais importante. Eu não tô dizendo pra te acreditar em Deus, nem é o Deus que tu acha que eu tô falando aqui. Mas tu tem uma espiritualidade, é a fé, cara. Aquele lance que tu tem no coração, que tu sabe que você vai conseguir porque tem alguém te apoiando. Algo, enfim, que seja o que você quiser, tá? Eu acredito em Deus, tá? Acredito no Deus superior. Seja, eu já falei várias vezes isso, né? E repito. Acredito no grande mestre que ensinou muitas coisas e é o meu mestre sempre. Todas as vezes eu penso nele e como ele faria as coisas, né? Eu sempre penso que é o mestre Jesus, tá? Para mim também. Então, Meu mestre. se você tiver um guia que é a fé inabalável aquela, quem é que vai te mostrar como é ter a fé inabalável? Foi Jesus, foi grandes nomes da nossa história, enfim, tá? Não interessa se ele existiu ou não, interessa os preceitos que ele Não, mas, deixou, né? exato, é a mensagem. A mensagem que é, cara, eu fico agora fazer só um parênteses rapidão. Cara, por que que tu vai negar algo que é bom, cara? Eu não entendo, saca? Essas coisas eu não entendo. Por que que tu vai negar algo que é bom, se aquilo tá adicionando na tua vida? Se o cara fala, faça o bem para atrair o bem. Não me interessa se o cara que falou isso existiu ou não, mano. Me interessa a mensagem que ele deixou. E isso alimenta a minha fé. Entendeu? Por isso que eu falo que você tem que encontrar meios para alimentar cada esfera daquelas ali. Tá? Exato, Esse é o exato. meu meio. Esse é o meu meio. O João tem os meios dele, o fulano, o Beltrano, o Cicrano, cada um tem o seu meio, tá? Não me interessa, cada, não me se realmente não me interessa o que você faz da sua vida. Eu não tô nem aí. Eu realmente não me interessa. Não me interessa porque eu não quero ter tuas cargas envolvidas com as minhas. Deixa as minhas para um lado e as suas para o outro. É isso aí, tá? O propósito é isso. Quando você tem um propósito, você tem que ter o ímpeto, que é esse de eu vou fazer, eu vou criar, eu vou buscar, eu irei, eu vou fazer. É isso aí, entendeu? Acho que esse papo do propósito, ele é um papo muito difícil de explicar, cara. Ele é muito difícil porque ele não é muito Tangível, tangível no sentido de que o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para chegar lá, né? mas assim, e uma coisa que eu gostaria de comentar, a gente estava falando sobre sistema. Nunca me esqueço, uma vez um cara falou que Cabala é sistema. E realmente, um organograma. Se a gente for para pensar, tudo isso que o Michael falou, pode tudo que o Michael falou. E eu também acredito em Deus. Não, não, eu não acredito em Deus. Eu sei de tal uma coisa. Sim. Sei. Bom, mas como é que sabe, João? Não, estivesse na minha pele, Saberia. entenderia por que eu sei. Exato. Só isso que eu vou dizer. Cada um, cada um. Exato. E assim, ó, Deus foi organizado na criação. Ele foi organizado na forma de criar. E a gente tem imagem e semelhança. Ou seja, Show de bola. deu certo quando Deus criou as coisas, né? Ele criou um dia. Não vamos entrar em dizer que se era um dia literal ou não. Não Essa interessa. discussão É. teológica, bíblica ali não vem ao caso. Aí talvez eu e o Michael, uma hora, a gente expanda o quadro para falar mais específico sobre isso. Obviamente a gente vai ter que estudar para Sim. entrar a fundo nos assuntos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a ordem sempre existiu. Tudo. Elas foram criadas. Então, se a gente tem imagem e semelhança, é da nossa natureza agir
de uma forma organizada para atingir os nossos propósitos. E aí fica uma pergunta assim que eu vou dizer. Qual foi o propósito de Deus ao criar tudo isso? Bom, isso abre margem para diferentes respostas. Mas a única certeza que eu tenho é que um propósito tinha. Uhum. Eram essas minhas palavras. Perfeito. Eu acho que a gente já pode até finalizar nesse podcast, que foi muito rico, e o que o João falou. Eu Pô, até mais. finalizar aqui, né? Já vamos. Já até acabou o nosso tempo aqui, já deu o aviso. Fica aí para pensar, né? Se Deus fez a criação é o plano, né? Antes de se criar, tem que planejar. Eu acho que quer saber disso? Melhor vá lá e ler um pouco da Bíblia, né? Daí tu vai entender o que é criação no sentido, que o João já deu a resposta, né? Que é exatamente isso aí. Mas então tá, gente. Eu acho que foram essas nossas palavras e espero que aproveitem, né, João? Essa nossa alusão a essas tantas coisas que são amplas e difíceis. Aqui a gente não tem resposta de nada. Aqui Não, é tudo que é um vem. bate-papo deu É um com meu bate irmão aí. o que vem na nossa mente, os insights que acontecem, é para acontecer, é para ser essa palavra ser dada, e foi essa palavra ser dada. Depois que a gente assistir os vídeos de novo, a gente vai ver, nossa, eu falei isso, né? Nem eu me dei conta do É, que eu falei isso. é muito Então, doido. mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica aí o nosso abraço, meu abraço, João, se despeça aí, né? E tenha uma boa semana, um bom mês e até o próximo vídeo. Fico meu abraço aqui também e também peço sugestões de temas que a gente possa falar aqui ligado a esse tipo de coisa. E no mais, obrigado por assistir e semanalmente vai sempre ter esse tipo de papo aqui. Porque essa é a nossa ideia. De debater e ter insights e de alguma forma instigar. Grande abraço, fiquem bem. Falou, valeu!